Agora em 2024 nós estamos comemorando 60 anos do golpe militar de 64. Então isso significa que houve um período de ditadura que foi de 1964 a 1985, 21 anos, portanto. Na primeira fase, que vai de 64 até 68, 69, nós temos o chamado período inicial. É um período ainda com o Castelo Branco, no primeiro momento, foi o Marechal que deu o golpe. Em seguida, nós temos um endurecimento do regime. Havia ainda oposição. A oposição, não só a oposição legal, que no caso foi um partido criado, o Movimento Democrático Brasileiro, que era permitido, mas também pelo fato de que havia apoio internacional, principalmente de Cuba e da União Soviética. De tal maneira que esse período inicial, que nós poderíamos dizer que é um período social e política, ele foi seguido justamente do endurecimento do regime. Participando de um momento histórico para a história do Brasil, então vocês fazem parte disso, a gente quer agradecer. Em 1969, o governo federal entendeu que precisava se antecipar a algumas ações que a esquerda vinha organizando desde 1968. Então, se a gente pensar em 1968, teve passeata dos 100 mil contra a ditadura, teve a prisão de vários alunos que estavam fazendo o congresso da UNE. Então o exército passou a entender que tinha que ter mais inteligência para evitar que esse tipo de ações acontecesse e resolveu criar aquilo que se convencionou chamar de Operação Bandeirante. Nasceu aqui no estado de São Paulo, com agentes das polícias daqui de São Paulo, da Força Pública, não era a Polícia Militar ainda, da Polícia Civil e outros agentes do Exército principalmente, mas de outras forças de segurança, Polícia Federal, Marinha, Aeronáutica, enfim.
Neste ano de 1969, essa operação se estruturou e teve o que eles consideraram foi muito bem sucedida. Então, a partir desse sucesso, entre aspas, essa estrutura passou a ser institucionalizada dentro do corpo do Exército, se transformou no que é o COD-DOI. O DOI que ia lá e sequestrava as pessoas, trazia para cá, era o DOI que torturava, era o DOI que fazia análise de informações e o COD ficava na coordenação. Então acabou que a sigla se inverteu porque o DOI tinha todo esse protagonismo. Não foi uma coisa meramente fruto do barbarismo lá de policiais militares transtornados e deformados mentalmente. Foi muito mais do que isso, foi uma política de Estado deliberada, de cima para baixo. É sofrido. A gente não consegue se desligar. Antigamente existia um muro muito alto que dividia a delegacia da Rua Tutóia. Então, onde estão essas fitas zebradas foi a gente que colocou hoje. Era um muro bem grande. E onde tem essa fita em vertical, tinha uma guarita. O prédio era todo rodeado por guaritas. A gente tem na Tomás Carvalhal também preservado 2 guaritas. Havia um espaço carcerário dentro dessas 6 celas. 5 eram masculinas e a cela número 4 era uma cela feminina. Essa portinha aqui, para vocês terem dimensão, é exatamente aquele toldo ali. Né, o espaço da delegacia ele foi descaracterizado. O segundo andar, por exemplo, né, hoje é tampado por uma clarabóia, mas antes era aberto. Então isso facilitava também a vigilância pelo segundo andar e aumentava a condição de frio também, né? Os presos, eles circulavam mais por aqui, não exatamente pelo segundo, mas essas 2 salas eram salas de tortura. Quem viesse aqui ia encontrar uma delegacia, mas que só tinha 2 ou 3 salas ocupadas. O resto, todo o prédio, era o prédio do DOI-COD. Agora vocês podem virar, né, para o que a gente chama de edifício 2. O edifício 2 ele é composto por esse edifício que a gente está olhando aqui e esse anexo que funcionava como depósito, né? E aí é importante, né, vocês prestarem atenção, né, na materialidade desse espaço. É esse mesmo trabalho que a gente está fazendo com vocês. A gente fez com os ex-presos que tiveram aqui, para ver se eles lembravam das janelas, como eram as janelas, como eram as paredes, como ele era esse caminho do pátio até ao térreo desse edifício. Não é a primeira vez que eu venho. Eu não esperava ficar emocionado assim. Fui preso no Dia dos Pais. Estava de plantão no Hospital das Clínicas. Chegaram 2 pessoas, se identificaram como militares e falaram, segundo o Exército, que irá nos acompanhar. Eu tive a presença de espírito de falar, olha, eu preciso tirar o avental e o estetoscópio. Então eu já avisei imediatamente que eu estava sendo preso. Quando eu cheguei na perua deles, tinha a pessoa que tinha falado de mim e completamente arrebentado.
policiais estavam fardados e as pessoas não estavam dentro de viaturas, elas estavam dentro de carros normais, carros descaracterizados. Então elas eram trazidas para cá, desembarcavam naquele pátio e as pessoas afirmam que já começavam as torturas ali mesmo. E à medida que a gente vai adentrando o prédio e alcançando cômodos mais isolados, é que a violência vai aumentando, né? Então, no segundo andar, a gente já tem sala de interrogatório. E aí, no último andar, que é o andar mais isolado, foram instaladas, propriamente ditas, as salas de tortura. Todas as pessoas reconheceram esse piso, né, sendo como o original de quando elas estiveram aqui. Como essas salas eram maiores, elas permitiam um pouco mais de flexibilidade no início. Então, o que alguns presos relatam é que em um determinado ano específico, essas salas estavam divididas com divisórias de tipo Eucatex, né, para formar pequenas salas, e também operou como uma espécie de enfermaria. A pessoa ficava o tempo todo no escuro, num cômodo sem ventilação, sem oportunidade de tomar banho. Ela não podia ir no banheiro, significava então que ela tinha que fazer isso onde ela estava presa. Os manuais deixavam muito claro, o ambiente da detenção tem que ser extremamente desconfortável o tempo todo, para que as pessoas não consigam descansar, elas não consigam se recuperar. E aí facilita o trabalho do torturador. Qual que era a sensação? Eu não devia estar aqui. As pessoas não sabem que eu estou aqui, então se eu morrer ninguém vai saber, então a chance de morrer aqui é maior. Meu companheiro no momento tinha sido preso comigo, porque nós fomos presos em casa, e ele era epilético, então eu tinha muito pavor, porque ele precisava de tomar remédio e que eles não dessem. Então eu tinha muito medo de ele ter crise e não ser socorrido, e de apagar um pouco o que tinha acontecido, não dar informação, né? Eu lembro muito, por exemplo, as pessoas contam das celas. A única coisa que eu me lembro da cela é que ela era mais escura. Eu fiquei com 2 outras presas na cela. Uma das coisas também que nos chamou a atenção é o fato de como as salas são muito pequenas e muito próximas, as pessoas ouviam umas às outras sendo torturadas. Então isso também já era uma prévia daquilo que ela sofreria, né? Então, além do próprio sofrimento, ela também sofria ouvindo o sofrimento alheio das pessoas que estavam passando por sessões de interrogatório. É uma arquitetura que, apesar de parecer muito simples, ela tem uma estratégia de terror. É uma arquitetura de terror. Não só isso, é importante pensar o lugar, né? A gente tem vários argumentos, digamos que objetivos, para explicar por que esse prédio está aqui. Está perto do exército que está logo ali, tem uma delegacia de polícia, ou seja, isso seria suficiente para dizer foi aqui que implantaram. Mas é interessante pensar que é no meio da cidade. Né? Então, se você vai fazer uma coisa clandestina, provavelmente você tenta se esconder, e aqui não houve essa tentativa. Tinha uma casa colada ali atrás, mas isso também é uma estratégia. É uma estratégia de deixar a sociedade alerta e atenta e, de certa forma, cúmplice, porque você ouve o que está acontecendo da sua casa. Você está acontecendo alguma coisa, mas é dentro da polícia. Então você fica cúmplice e não tem o que fazer. Eu fui presa na casa de um amigo, fomos presos juntos. Ele é o Rui Frati, o Rui Savieto Frati. Ele era filho do Rolando Frati, que era o presidente do Partido Comunista do Brasil. Nós morávamos em apartamentos na Maria Antônia. E eu fui à casa dele para a gente fazer lá um jantar, um macarrão, e daí chegou a polícia lá, com a desculpa de que o Rui tinha atropelado uma pessoa na Via Anchieta com o Fusca dele. O Rui não sabia dirigir e não tinha Fusca.
as capturas eram realizadas de formas clandestinas. Sem mandado de prisão, né? Exato. Então, o termo frequentemente utilizado, inclusive que os ex-presos que passaram por aqui, eles se auto-intitulam como sequestrados políticos, né? Porque eles não estão presos para o sistema. Nunca foi decretada a prisão. Eu nunca pude denunciar a minha prisão a um juiz, mesmo um juiz comprado, vendido, como queiram. Porque foi sempre sequestro pelo Exército Brasileiro. Eu ver minha irmã sendo torturada, grávida de 8 meses, é algo assim que é terrível, né? Terrível. Eu participava da guerrilha do Araguaia. E era o seguinte, eles prenderam minha irmã e meu cunhado, que era do PCdoB. O PCdoB estava vinculado à guerrilha do Araguaia, estava vinculado ao PCdoB. Então, e eu tinha sido presa em 68, estava desaparecida deles. Então eles queriam que minha irmã me entregasse. E ela falou que não sabia onde eu estava, tá certo? Por isso que ela falou que eu era empregada, a babá das crianças. Então eles não davam muita bola para mim, porque eles procuravam a Crimeia. Né? E quando eles descobriram que eu era Crimeia, aí começou a tortura. Grávida, fui torturada e inclusive assim, com assistência médica. Veio um médico com farda do Exército, ele só tirou o nome, né, aqui, que eles têm. E falou que tipo de tortura que podiam fazer comigo. Certo? Isso ele falou na minha frente. Ele falou, pode fazer choque nas mãos e nos pés e palmatória, só não pode bater na barriga e não pode fazer choque na vagina, que eles faziam, né, na boca. O Edson Telles, a Janaína Telles foram trazidos para cá para assistir a tortura da mãe. E muitas das crianças que passaram por aqui, elas foram fichadas também, e aí tornaram fichas criminais. Eles queriam prender pessoas ligadas a organizações de esquerda, a grupos de esquerda. Muitos deles falam, né, isso é muito comum no discurso de militares hoje, civis também. Mas havia uma guerra em curso, né, revolução armada. Sim, havia grupos armados, mas havia também grupos que faziam resistência de formas que não pegavam em armas, né? O grupo armado que pegava em arma não era um grupo, né, um exército, né? Então, assim, essa comparação de tipo, era uma guerra, ela não faz muito sentido, né? É o que a gente chama de teoria dos dois demônios, né? Como se você estivesse em pé de igualdade. Eu militei politicamente em uma organização chamada Política Operária, que depois ficou Partido Operário Comunista. Era uma turminha bem idealista, bem utópica, que queria mudar o mundo e contra a luta armada. Eu cheguei aí 2 vezes para Solidária. Quando eles precisavam me castigar por conta de alguma informação que eles queriam e não conseguiam. A gente coletou esses testemunhos durante a pandemia e aí nesse vídeo vocês conseguem observar que algumas plantas aparecem daqui do espaço, porque essa coleta ela serviu não só para a gente entender como foi a experiência de dor e de resistência dessas presas, mas também a relação delas com a materialidade desse edifício. A sala de tortura eu lembro muito bem como é que era. Era pequenininha, tinha um pau de arara e uma cadeira de dragão.
e tinha a maquininha de choque, que era manual. Vocês botavam em qualquer lugar e rodava a manivela. O pau de arara é algo relativamente simples de montar, era uma barra de metal, onde o preso em situação de suplício, ele tinha seus pés e suas mãos amarradas, né? Ele ficava pendurado e levava muita pancada. Naquela salinha lá eles tinham guardado, eles tinham barata, eles tinham lagartixa, tinha rato. Você não viu o relatório da Melinha? Que aqui o Ustra fez penetrar na vagina da companheira um rato. Quem mais sofria aqui eram as mulheres, porque além das torturas, as mulheres eram estupradas. Eu fui estuprada na primeira noite, eu fui estuprada, que eu só fui falar na Comissão da Verdade em 2013, que eu falei em público sobre isso. Os torturadores não gostavam de estuprar a gente quando a gente estava menstruada. Então nós arrumamos um absorvente sujo de sangue e todas usavam o mesmo absorvente na hora que era chamado. O Ustra, que foi o principal comandante das torturas, ele não tinha hora para torturar. Podia ser noite, dia, chovendo ou não. O negócio dele era torturar 24 horas por dia. Na minha sala, como eu era médico aqui, depois eles puseram alguns presos arrebentados para eu cuidar. E o coronel Ustra, na época era capitão, ele falou comigo pessoalmente: você mentiu, nós vamos te arrebentar. E acho que foi o maior medo que eu já tive na vida. Interessante que a angústia, ela dava um enjoo, eu tinha vontade de vomitar. Qual que é o valor, né, de você obter um depoimento onde a pessoa ela nem tem noção mais da identidade dela? A resposta para mim é causar o terror, não só quem está aqui dentro, mas para a população. Doutor Aparecido Laerte Calandra, que é vivo, né? Aquele que foi na Comissão da Verdade, ele me chamou e me falou assim: leia esse jornal. É o jornal, estava escrito terrorista morto em tiroteio, e com a foto do Daniel torturada. Aí eu falei com ele assim: não, mas isso aqui é mentira, porque ele foi morto aqui dentro. Então, ele não foi morto em tiroteio, o Daniel. Aí ele falou assim: isso é para você ver que aqui vocês morrem e nós damos a versão da morte de vocês do jeito que a gente quiser. Mais de 50 pessoas foram mortas aqui e 7.000 foram torturadas. São números estimados pela Comissão Nacional da Verdade, mas também pelo projeto Brasil Nunca Mais. Existiu uma dúvida se essa primeira sala tem um piso cerâmico vermelho, uma pia, se ela era exatamente assim ou se foi uma alteração posterior. E com a localização dessa planta original, o que a gente identificou de fato é que sempre foi desse jeito. E acho que o relato mais impactante sobre essa sala foi dado pelo Ivan Seixas, que foi a pessoa mais jovem que foi presa aqui. Ele tinha 16 anos quando foi preso junto com o pai. E ele, quando entrou a primeira vez no prédio aqui, quando a gente estava fazendo estudo de tombamento em 2011, ele subiu, deu de cara com essa sala e falou: foi aqui que meu pai foi torturado, na cadeira do dragão, nessa sala que está aqui ao lado. A minha mãe ficou aqui nessa cela, ouviu toda a tortura, a mim e a meu pai, e ela olhou e viu o corpo do meu pai com a cabeça envolta em jornais. E ela reconheceu pelas mãos, pela roupa, e aí um torturador gritou para o outro: de quem é esse presunto? E o outro respondeu: esse era o Roque, e eles morreram de ele. Então ela teve a certeza de que era meu pai, mas ela ouviu tudo. As pessoas que foram pegas pela Operação Bandeirantes e ainda não era doicode,
como o Ivan Seixas, né, foi preso aqui aos 16 anos, ele relata que ele chegou aqui e era de terra batida. Sim. E aí é por isso que quando a gente chegar ali perto da sondagem, a gente vai ver, né, uma quadrícula no pátio, exatamente para a gente encontrar essas temporalidades das modificações que ocorreram aqui. Aqui a gente está fazendo a sondagem S1, que faz parte de uma das 5 sondagens que a gente tem aqui no prédio, e a gente tem procurado encontrar qualquer indício de cultura material que ajude a gente a poder reconstituir alguma história aqui. Azulejo, vidro, plástico, qualquer coisa nesse sentido a gente está coletando. A gente faz uma separação tanto por material quanto pelo local que ele foi encontrado, né? E aí a gente consegue elencar quais os vestígios estavam na mesma camada, por exemplo. Então quer dizer que eles são do mesmo período histórico. E aí essas análises posteriores são feitas em laboratório, né? Os vestígios vão a ser recuperados, depois estão desenhados em diferentes plantas, ¿sí? Para poder fazer associações e reconstruir os processos, se é possível, associá-los com o funcionamento do IPOG na década de 60 e 70. Nós encontramos vestígios de azulejos, de cerâmica, alguns parecem ser de jarro, outros são louça. Nós encontramos alguns frascos, como um fundo de frasco de perfume, que como a gente tinha uma marcação, a gente já conseguiu pesquisar e ver que era um perfume. Frasco de tinteiro, que foi um que a gente encontrou quase completo. Tem vestígios de pente, são alguns objetos de cotidiano mesmo. Pessoalmente, o que me chamou a atenção foi o tinteiro, justamente pelo que já foi comentado também, que aqui, nesse andar de baixo, era onde eles faziam o registro, né, das pessoas que eram sequestradas e trazidas para cá. A gente também fez um levantamento 3D, né, com laser scan, faz com que a gente consiga construir uma realidade virtual. Você consegue passear, digamos assim, né, se movimentar por todas as estruturas, né? Eu clico nessa parede aqui do anexo e aí eu abasteço de informações que a gente conseguiu coletar durante as nossas atividades arqueológicas. Aí eu descubro, né, quais eram as camadas, que tipo de parede era, que cor que era a parede, como era esse pátio, quantas vezes ele foi modificado, né, se uma vez ele era de terra batida, se ele era de cascalho. Então a ideia é que a gente transforme isso não só em um espaço virtual, mas uma nuvem de dados mesmo, né? Um banco de dados, e isso facilita, né, o nosso trabalho de tornar esse espaço mais visível também. A arqueologia da repressão e da resistência, que é justamente o estudo desses períodos ditatoriais na América Latina, ela se desenvolveu logo da democratização, principalmente com a Argentina. A Argentina começou isso porque eles tiveram a Guerra das Malvinas, isso fez com que no início dos anos 80 tivesse a queda da ditadura militar argentina. O Raul Fussin, presidente, ele fez uma série de políticas de justiça, de transição. Ele fez com que os militares fossem levados a julgamento, de tal maneira que criou um clima propício para esse tipo de investigação. Na Argentina surgiu então esse equipo argentino de antropologia forense para identificar desaparecidos. A Argentina teve um número muito grande de desaparecidos. Isso demorou para chegar aos outros países, em particular aqui no Brasil. E isso se explica pelo modelo de transição adotado no Brasil. O modelo brasileiro de transição, que começa já na década de 70, com a anistia, ele está diretamente inspirado no modelo espanhol. A ditadura do Franco foi até 75. Quando Franco morre, estabelece uns pactos de la Moncloa, os pactos de transição. Os partidos são legalizados e voltam-se às eleições na Espanha, mas é uma transição negociada, sem julgamento. É o mesmo modelo que os militares vão adotar aqui no Brasil. Uma transição lenta, uma transição sem julgamento. Isso dificultou que chegasse cedo essa arqueologia aqui, porque durante os primeiros tempos da democracia, a partir de 85, com o José Sarney, ele fez uma série de atos simbólicos a favor da democracia. Mas mesmo assim, ele sempre estava com essa questão. Demoraram, portanto, digamos, 2 a 3 décadas para que a arqueologia fosse se adentrar nesse tema. Locais de detenção,
identificação, quando possível, de corpos. E isso tem um aspecto que a Unicamp tem uma participação única e particular, que é a arqueologia pública. A arqueologia pública significa fazer com que essas informações científicas, arqueológicas, sejam levadas ao público. Existem 3 frentes de arqueologia trabalhando aqui nesse espaço. A equipe de escavação, que é coordenada pelo professor André Zaranchi, da UFMG, a professora Aline, que coordena a equipe de arqueologia pública, ela é da Unicamp, e a professora Cláudia Plains, do laboratório do Leia, da Unifesp, e ela trabalha com arqueologia forense. O que a gente está chamando de arqueologia forense aqui é o que a gente vai desenvolver na parte interna aqui do edifício, né? Uma pesquisa então que visa a gente ver as paredes, os pisos, a partir de luzes forenses, outras técnicas forenses. Nós da UFMG, que estamos desenvolvendo as escavações subterrâneas. Aqui, 5 sondagens, ou seja, esta é uma primeira aproximação para ver um pouco o potencial que tem o do ICOGE, já que teve diferentes processos construtivos posteriores e também de apagamento de evidências e de provas. Estas 5 sondagens foram escolhidas em função de vários critérios. Temos uma delegacia que está funcionando, então não atrapalhar demasiado o funcionamento normal deste espaço. Também localizar nosso esforço em pontos ou sectores estratégicos de importância. Desde aqui era onde estacionavam as viaturas e os prisioneiros eram levados para as salas de tortura. Depois aqui temos o banheiro, onde tem mais uma sondagem, já que pode ser um sector em qual, após golpes, tortura, algum dos detentos podia perder dente, cabelo, brinco, anéis, que são importantes na hora de contar a história do local. Tem uma outra sondagem dentro do prédio para ver as transformações que existiram dentro, qual era o piso original, etc. E uma última na parte traseira do prédio, embaixo das janelas, onde também podem ser lançados objetos que ficaram então concentrados nesse setor. Nós fazemos o elo entre o trabalho de campo, que é o trabalho científico, mas também a abertura para ouvir as pessoas que estiveram aqui, que se interessam por esse patrimônio, para juntar as peças e a partir daí construir novas memórias sobre esse edifício. Tem trabalho com imagens, documentos escritos e depoimentos dos ex-sequestrados que passaram por aqui e que conseguem falar sobre esse trauma. Então nós temos um trabalho de pesquisa que é muito extenso, que nos orienta sobre aonde escavar, como escavar, aonde as informações podem estar localizadas. Quando a gente junta todas essas informações, todas essas categorias documentais, aí a gente passa a ter outras percepções sobre essa história. Então aqui a gente começou a fazer a parte interna, né, das paredes, e aqui então as minhas alunas estão trabalhando, elas estão decapando a parede. É um trabalho bem minucioso, porque a gente precisa entender quantas camadas que existem, né? E elas estão fazendo com bisturi, seguindo, né, a camada de tinta. Então aqui a gente está escolhendo lugares de acordo com os relatos das vítimas. Por exemplo, eles dizem que eles passavam muito tempo deitado. Então, de acordo com essa descrição, a gente começou a fazer essa decapagem um pouco mais baixa, porque se eles estivessem, então, deitados, seria um lugar, né, que teria alguma mensagem. De qualquer outra forma, a gente está fazendo aqui um outro levantamento, que é justamente para a gente entender todas as camadas. Aqui a gente vê cores diferentes, tintas diferentes, então aqui a gente está fazendo uma coluna um pouco mais rápida para a gente entender e balizar todo o resto do trabalho, que a gente vai fazer em todas as salas, então, este levantamento. Vladimir Herzog, ele foi diretor de jornalismo da TV Cultura. Existe a foto do Herzog forjando o suicídio, né, desse jornalista que veio voluntariamente, né, ele foi convocado a estar aqui no DOI-CODE, ele não foi sequestrado nem capturado. Ele enforcado com o pé no chão. Exato, né, ele está numa posição que era impossível ele ter cometido suicídio.
E a gente também não sabe apontar exatamente onde essa foto foi tirada, mas há uma hipótese, considerando o tamanho da sala, a altura da janela, de que tenha sido em uma dessas salas. Os ângulos mesmo da própria sala, então a gente consegue fazer fotografias muito parecidas com aquela que foi tirada naquele momento. O taco é idêntico, né? Uma vez que você tira então essa camada aqui desse outro piso que foi colocado durante a fase de que virou um Instituto de Criminalística, o taco anterior, ele é justamente aquele mesmo taco que a gente vê na foto do Herzog. As janelas foram alteradas, mas a gente consegue perceber a alteração também. Então, assim, a gente tem vários indícios de que tudo tenha ocorrido aqui sim. Várias vítimas, elas vendo o nosso trabalho aqui, olhando, vindo presencialmente, elas rememoram coisas que antes elas não diziam. Então esse processo também de ver uma intervenção física, ver a gente aqui trabalhando, está fazendo com que as pessoas também se motivem a voltar a falar do assunto, discutir melhor, e isso, para o ponto de vista histórico, da pesquisa histórica, é muito importante. Então esse trabalho ele já tem um resultado bastante positivo. Nós localizamos umas inscrições no banheiro, onde uma pessoa estava fazendo a contagem do tempo, provavelmente de que esteve presa aqui. Então tem os dias da semana, tem os dias, tem o mês, e essas inscrições foram bem interessantes, mas também a gente já tem depoimentos agora de pessoas que se lembram dessa inscrição. Então isso vai complementar bastante a história, né, que nos foi contada. E a gente estava procurando vestígios biológicos. Tivemos algumas reações, mas a gente neste momento não pode ainda saber do que se trata, né? A gente vai ter que mandar os vestígios para laboratórios para saber do que se trata. Esse luminol, por exemplo, ele reage a várias substâncias que contêm ferro. Então a gente não sabe nesse momento do que se trata. Que as pessoas vão reconhecer, um colar havaiano, né, se usa até os dias de hoje em festas, mas ele foi encontrado no espaço do doicode, indicando que ali haviam realmente essas comemorações por parte dos militares, quando eles poderiam capturar alguém, e aí a tortura e o levar a perda de dignidade desse sequestrado, né, todos os tipos de dignidade. Próximo ao colar havaiano, a gente encontrou essa lata de cerveja, né? Então a gente tem a utilização de bebida alcoólica, de donos que são normalmente vinculados aos festejos que nós conhecemos e até hoje praticamos, né? É claro que nós não podemos, a partir desses materiais, falar exatamente quando eles foram usados, mas a gente consegue determinar uma periodização a partir de onde eles foram encontrados. E no caso da cerveja, a partir da análise do rótulo dela, aí sim a gente consegue entender mais ou menos quando ela foi produzida e assim por diante. A maior parte dos depoimentos, eles indicam que havia uma espécie de enfermaria próxima às áreas de tortura. E essas enfermarias, onde tinham os médicos que eram vinculados aos militares, elas determinavam o quanto o sequestrado e o torturado aguentaria mais de tortura. Então, uma prática horrenda dessa medicina, mas aí nós encontramos ampolas de medicamentos, inclusive com seus lacres, né? Então tem essa ampola aqui. E tudo isso é uma amostra dos artefatos, a gente tem cerca de 300 artefatos, todos, e aqui a gente tem a tampa de uma outra ampola. E a proposta é que, terminada a catalogação, a gente tenha o trabalho de análise. Então, aí, a análise das informações que estão nessas ampolas, das informações que estão, por exemplo, nesse fragmento de diário da União, né, com dados sobre o doicode.
Análise sobre o tijolo que faz parte da construção, do iPod. Então, a partir do selo desse tijolo, né, a gente consegue ter acesso à olaria, quando foi feito. Aqui, por exemplo, nós temos uma sola de sapato, e aí a gente pode, a partir da análise de onde ela foi encontrada, pensar a quem ela pertencia, sempre como se fosse um quebra-cabeça. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A gente pensa essas peças não de forma isolada, mas elas foram encontradas no mesmo lugar, em que nível dentro da esquadrilha, da sondagem. Então a ideia é que, a partir dessas análises, a gente consiga entender o cotidiano do doipode. Acho que é algo que foi muito forte para nós do laboratório e que nós não imaginávamos que nós íamos encontrar, são exatamente essas duas peças, né, que compõem uma só, que é uma meia calça feminina. A meia calça chegou toda embolada, como uma meia que a gente descarta no canto do quarto, dentro de dos saquinhos, né, de ziplock, e ela estava com muita terra, estava bem endurecida, então a gente precisou umedecer um pouquinho e ir soltando o tecido com muita delicadeza. Ninguém estava esperando que ela estivesse tão preservada dessa forma, e muito menos que ao passar o pincel a gente fosse encontrar manchas parecidas com sangue, né? Foi um momento muito chocante e de silêncio entre as pessoas que estavam trabalhando, porque eu lembro que um dos estagiários até comentou, parece com a que a minha avó usava. Então a meia calça parece que dá um rosto, né? Personaliza essas pessoas que por ali passaram. E agora a gente está esperando o resultado das análises, mas mesmo que não seja sangue, já é uma peça extremamente importante e impactante do nosso acervo. Eu fui denunciada por uma presa que estava na minha cela, contemporânea de faculdade, que é um negócio bem desagradável, mas eu nunca a culpei porque ela foi barbaramente torturada. Não sendo torturada, o que eu podia fazer? Melhorar o ambiente da cela, né? Então o que eu fiz enrolei os colchonetes, pedi para o marechal cera e palhinha de aço e dei uma passada lá, eu enrolei todos os colchonetes, arranjei uma cadeira de fórmica com o espaldar quebrado, botei uma jarra d'água e fiz a operação Avanço. Existia um desodorante a essa época de nome Avanço, que hoje eu não posso nem sentir o cheiro. E para melhorar o astral, né? Porque é terrível você, principalmente, porque os gritos são contínuos e as torturas são contínuas, as chamadas para o interrogatório podia ser a qualquer hora da noite ou do dia. O Yoshitami Fujimori era o comandante da VPR aqui em São Paulo. E no dia 5 de dezembro de 70 ele foi morto, assassinado, pedado pelo Cabo Anselmo. Fizeram uma festa, mas muito grande. Militares, fardados e civis. Nós recebemos o nosso dinheiro pela morte do teu chefe. Aí ele fez bem assim, até eu recebi algum. Fez assim. Ou seja, até o carcereiro recebeu. Todos eles vieram aqui, nesse dia, para receber não a mensalidade que os empresários já pagavam para eles, mas eram, vamos dizer assim, uma complementação, porque o Fujimori era um comandante. Mas no dia seguinte, às 6 horas da manhã, o carcereiro me chamou. Ele me mandou vir para cá, que era para mim pegar uma vassoura, para mim varrer isso aqui tudo e limpar as mesas. Eu tive que enfiar as mãos no tanque, cheia de vômito. Aí aconteceu uns 2 ou 3 dias depois,
vamos lá ver o teu tanque. Uma coisa desse tipo. Quando chegou ali, os caras me enfiaram na minha cabeça um tanque cheio ali. Mas não tinha vômito naquele dia. Eles já tinham vomitado bastante. Mas eu fui torturado nesse tanque aí. Eu acho muito importante tudo que se faça para recuperar a memória daqueles tempos infelizes de ditadura. Porque o Brasil nunca primou pela democracia, sempre foi golpe de Estado em cima de golpe de Estado. Mas quando tem uma democracia, mais ou menos, as pessoas ainda respiram. Eu fui da luta armada porque eu era perseguida pelas armas deles, mas olha, eu não acho que o ser humano foi feito para se matar entre si. É horrível. Tinha 23 anos, estava no último ano da faculdade. É claro que eu tinha um envolvimento, a gente parece que a geração mais antiga foi torcidada em 64 e aí era uma juventude, isso. E uma juventude utópica. A gente discutia como seria a Revolução Brasileira. Imagina você. Tenho muito orgulho dessa época. Eu cheguei aqui por volta de 8 horas da noite e saí 2 horas da manhã e fui para o DOPS, né? Mas eu sempre quero fazer o depoimento que é importante, porque a serpente, o ovo da serpente continua sempre sendo, né, cuidado para nascer de novo. Haja vista o que nós passamos e estamos passando ainda, porque é como se eu tivesse a espada de Damocles na nossa cabeça. A todo instante a gente pensa que pode acontecer alguma coisa. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Não é vingança, não é revide, não é nada, é registro da história. As pessoas são muito assim, elas não acreditam. Você fala, tem muita gente dizendo que a ditadura não existiu, com tudo aquilo mostrando. Então você precisa procurar mesmo a materialidade disso tudo para mostrar e falar, olha, está aqui. E as pessoas estiveram por aqui, elas sofreram isso e tal. Você acredita agora? Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. A gente ainda tem muita informação para conseguir no corpo desse edifício, né? Então isso, de certa forma, ele já é um memorial. Ele já é um elemento fundamental para a gente poder, por um lado, entender o que aconteceu e, por outro lado, comunicar de uma forma explícita para a sociedade que, sim, houve terrorismo de Estado e ele aconteceu nesse lugar, né? E isso não é pouca coisa, né? Se alguém diz que não houve, a gente pode, a partir desse pé, dizer sim, houve. Você vê o lugar onde você ficou e onde outras pessoas sofreram muita tortura, foram estupradas, foram empalados e muitos morreram aqui. E eu penso que a gente tem que conhecer o passado. Conhecer o passado para poder fazer um presente bom, para poder projetar o futuro, né? Não só para chorar, só para lamentar, que eu acho que é justo, chorar, lembrar, né? Mas eu penso que a gente tem que, sim, relatar. Contar faz a gente construir alguma coisa.
Isso é particularmente importante pelo fato de que muitas vezes, com o passar do tempo, isso vai ficando esmaecido, vai ficando como se fosse uma aura de tempos áureos do passado, quando na verdade as pessoas que vivenciaram aquilo sabem que não foi isso. Então, para combater essa visão edulcorada, essa visão fantasiosa do passado, que é muito comum não só no Brasil, mas no geral, países que passaram por ditaduras, então é importante que nós comemoremos, que nós lembremos e que nós não esqueçamos para que não se repita mais.